dia 17 de março de 1945, nasceu uma das maiores artistas brasileiras, chamada Elis Regina de Carvalho Costa. Apesar da sua grande timidez, ela demonstrava muito talento no canto e uma facilidade natural no piano. No entanto, ela precisava do instrumento em casa para continuar progredindo, mas tal instrumento seria muito caro para os pais de Elis. Quando ela ainda era criança, com 11 anos de idade, Elis começou a cantar em um programa da rádio Farroupilha, chamado Clube do Guri, apresentado por Ari Rego. Entretanto, a sua primeira apresentação não foi muito bem, por conta de um sangramento que ela teve no nariz causado pelo seu nervosismo. Alguns anos se passaram e, aos poucos, Elis começou a se destacar ainda mais no programa e acabou se transferindo para a concorrente da rádio Farroupilha, a Rádio Gaúcha, com contrato assinado. E isso tudo apenas com 13 anos de idade. Aos 16 anos, em 1961, Elis gravou seu primeiro disco, chamado Viva a Brotolândia, pela gravadora Continental. Essa gravadora ela tinha como objetivo ter a sua própria Célie Campelo, que cantava na gravadora concorrente, a gravadora Odeon. Foi por conta disso que o disco Viva a Brotolândia teve um resultado muito limitado, já que Elis teve que imitar outra artista sem poder expressar toda a sua personalidade e potencial. A sua carreira começou a decolar de verdade depois que ela se mudou para o Rio de Janeiro, em 1964, onde acreditava que as coisas aconteceriam com mais facilidade. De fato, após um tempo na gravadora CBS Columbia, Elis acabou se firmando na Philips. Logo depois, ela foi trabalhar na TV Rio, onde apresentou o programa Noite de Gala. Pouco tempo depois da sua ida para o Rio de Janeiro, Elis decidiu se mudar novamente, dessa vez para São Paulo, buscando espaço na televisão e na música popular brasileira. Foi lá que, em 1965, fez a sua estreia no famoso Festival de Música Popular Brasileira. Em 1965, Elis venceu o primeiro Festival de Música Popular Brasileira da TV Excelsior, com a música Arrastão, de Edu Lobo e Vinícius de Moraes, o que lhe rendeu o prêmio de melhor intérprete do evento. Essa apresentação foi histórica. Elis cantou com tanta força e emoção que foi considerado um marco na MPB. A partir daí, ela virou o símbolo da nova música brasileira, ao lado de artistas como Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Milton Nascimento. Além disso, foi nessa época que Elis criou alguns de seus movimentos característicos no palco, que viriam a se tornar marcantes. Enquanto cantava, ela abria os braços com as mãos palmadas e às vezes os girava freneticamente. Nesse período, a televisão foi fundamental. Ainda em 65, Elis Regina passou a apresentar, ao lado do cantor Jair Rodrigues, o programa O Fino da Bossa. A partir daí, os dois lançaram uma série de 3 discos em parceria, intitulada Dois na Bossa. A ditadura militar começou em 1964, e Elis, como artista engajada, viveu diretamente os impactos desse regime. No início, o clima era de neutralidade e cobrança, e o posicionamento político de Elis Regina também era uma de suas marcas registradas. A cantora era uma forte crítica ao regime militar que assolou o Brasil entre 1964 a 1985. Politizada, a cantora se pronunciava em entrevistas, televisão e, claro, na música. Entre as grandes interpretações de Elis que denunciavam a ditadura militar estão Como Nossos Pais, de 1976, e O Bêbado e o Equilibrista, de 79. Tanto nos primeiros anos da ditadura, a Elis tentou se manter neutra, evitando se envolver abertamente em política. Mas muitos colegas da MPB, como Geraldo Vandré e Chico Buarque, criticaram essa postura, o que levou ela a repensar sua posição. Em 1968, durante uma turnê na Europa, Elis Regina falou mal da ditadura para uma revista holandesa. Por conta desse episódio, a cantora ficou marcada no DOPS, que é o Departamento de Ordem Política e Social, como opositora do regime. Porém, em 72, Elis foi acusada de ser a favor do regime, após cantar o hino nacional nas Olimpíadas do Exército. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de povo heróico brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade... Participe do Encontro Cívico Nacional, dia 21 de abril, às 18h30. Vai ser uma bonita festa. Desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. A apresentação ela foi televisionada e o público acreditou que ela estava apoiando os militares, o que gerou uma enorme polêmica, especialmente entre os artistas e estudantes contrários à ditadura. Quem não apoiava o regime passou a vê-la como traidora, com destaque para Renfield, cartunista importante na cultura da resistência à ditadura.
Na época, o chargista chegou a compará-la com um cantor que certa vez fez um show na Alemanha a convite de Hitler, e ainda por cima fez uma tirinha em que Elis Regina era enterrada no cemitério do Caboclo Mamadô, personagem seu que mandava para a cova apenas pessoas vivas, acusadas de colaborar com o regime. Mas, anos depois, Elis explicou que foi obrigada a cantar o hino sob ameaça. Ela afirmou que, se recusasse, poderia ser presa ou ter a carreira destruída. Ou seja, ela não apoiava o regime, mas apenas cedeu à pressão em um contexto de medo e censura. A partir desse episódio do hino nacional, Elis Regina, tomada pelo trauma, caiu de vez em um repertório de MPB e mostrou-se totalmente engajada como oposição à ditadura. Dessa forma, somou e muito na luta social comandada pela classe artística nesse período. Ela começou a escolher repertórios de forte conteúdo político, gravando músicas que falavam sobre liberdade, repressão e esperança, muitas vezes de forma simbólica, para driblar a censura. Alguns exemplos marcantes: Como Nossos Pais, em 1976, Cartomante, 1977, O Bêbado e a Equilibrista, 1979. A música foi composta por João Bosco e Aldir Blanc e eternizada na voz de Elis Regina. Se tornou um hino sobre o período da anistia no Brasil, no início do declínio da ditadura. A proposta inicial da música, pensada por João Bosco, era fazer um samba inspirado na música Smile, do filme Tempos Modernos, em homenagem ao Charlie Chaplin, e não teria nada a ver com a ditadura militar. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos. Carlitos é uma referência direta a Charlie Chaplin. Já o bêbado faz referência a todos os artistas que assemelham a Charlie Chaplin. Carlitos foi um personagem de Charlie Chaplin que lutava contra as injustiças sociais e formas de miséria através do humor e ironia, assim conectando com o humor melancólico com a capacidade de resistir diante das adversidades. Todo o filme de Carlitos terminava com ele andando em uma estrada em rumo ao infinito, que representa a esperança de alguém que vai vencer o sistema. Por isso, o título, O Bêbado e Equilibrista, pois isso é algo que marca a classe artística, a esperança de que a arte pode combater qualquer forma de injustiça, que nesse caso seria combater a ditadura. Cair à tarde feito um viaduto faz referência ao viaduto Paulo Frontin, localizado no Rio de Janeiro, que desabou sem nenhuma explicação. Esse viaduto fazia parte do governo militar daquela proposta do milagre econômico. Este desabamento matou 48 pessoas e ferindo outras dezenas de pessoas simultaneamente. Ou seja, quando a tarde cai feito um viaduto, viesse trazer essa mesma tragédia, que é uma referência direta ao surgimento da ditadura militar. O verso O Bêbado Trajado de Luto representa o povo brasileiro, que mesmo sofrendo perdas e vivendo o luto coletivo, encontra formas de manter a esperança e a irreverência. E nuvens lá no mata-borrão do céu chupavam manchas torturadas que sufoco. Aqui temos referência direta aos torturadores da ditadura, que seriam as nuvens. Já o mata-borrão do céu faz uma referência ao borrão causado por uma caneta tinteiro. Para usar a caneta tinteiro, é necessário molhar a ponta de uma caneta que, quando se passa a ponta da caneta com excesso de tinta, causava uma mancha no papel, que era retirada com uma folha porosa que sugava essa tinta, evitando desperdiçar a escrita. Então, de certa forma, as manchas que atrapalhavam ou estragavam a escrita seriam os torturados, ou todos que lutavam contra as nuvens, ou seja, os torturadores. O céu é um lugar que você pode ver, mas jamais pode tocar. O que representaria as prisões onde os torturados ficavam, onde ninguém tem acesso e onde somente as nuvens podem transitar. Ou seja, os torturadores que tinham acesso às prisões torturavam os prisioneiros políticos que representavam uma mancha para o governo, que deveriam ser retiradas para que não atrapalhassem o governo. Elis Regina morreu em 19 de janeiro de 1982, aos 36 anos, em São Paulo, devido a uma overdose acidental de álcool e cocaína. Sua morte chocou o país. Ela era jovem, estava no auge e considerada a maior cantora do Brasil. Mesmo após a morte, seu legado só cresceu.
A geração posterior da MPB e artistas de todos os estilos continuam citando Elis como referência máxima de interpretação, coragem e autenticidade.